Fala galera, tudo beleza? Professor Alan Miranda de Raciocínio Lógico e vim resolver com você uma bateria de questões CESP-SEBRASP. Na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, a vice-governadora do estado do Pará lançou uma nota que já foi escolhida a banca do próximo concurso e será exatamente essa CESP-SEBRASP. Então corri e vim aqui gravar um videozinho de bateria de questões para você já ir logo se preparando. Então bora lá resolver as nossas questões. Antes disso, só quero uma coisa de você. Se inscreve aí no canal, curte o nosso vídeo, tá bom? Se porventura você ainda não segue a gente lá no Instagram, só colocar aqui, Prof. Alan Miranda com 2 L's, tudo bem? E aí você sempre vai ficar por dentro das dicas, dos PDFs que a gente lança, inclusive no grupo do Telegram, que tem o link aí na descrição do vídeo. Sem mais delongas, bora logo resolver as nossas questões, tá? Então aqui a gente tem a nossa primeira questão, Caiu para soldado lá de Alagoas. A respeito de proposições lógicas, julgue os itens a seguir. A sentença soldado cumpra suas obrigações é uma proposição. E aí, tá certo ou tá errado? Bom, galera, como eu falei para você, a gente ainda não tem o edital, então o CESP ele tem 2 estilos. Você tem questões de certo e errado, e para você que ainda não sabe, você tem questões de múltipla escolha. Então, pelo Brasil, pessoal, já teve provas da PM feitas pelo CESP de múltipla escolha e provas de certo e errado, tá? Mas independente de como for, o enunciado das questões, o estilo das questões do CESP-SEBRASP é a mesma, então continua sendo válido a lista de exercícios aqui para você, tá bom? Então, olha só, pessoal, ele quer saber se isso é ou não é uma proposição, pessoal? Então, olha só, lembre-se, o que seria uma proposição, A grosso modo, ali você tem o seguinte: sentença declarativa formada por palavras ou símbolos que admitam um valor lógico. Professor, muito complicado. Olha só, pessoal, proposição é simplesmente uma informação, proposição. Toda proposição ela vai ser uma informação. Essa informação ela sempre vai ter sentido completo, tá? Bem resumidão aqui para você, tá bom? Essa proposição ela sempre vai ter verbo e você sempre pode classificá-la como verdadeiro ou falso, tá? Então a informação ela pode ser verdadeira ou falsa. E aí nós temos aquelas principais que não são proposições, não são proposições. Lembrando que aqui, pessoal, é resolução de exercício, tá? Não é uma aula completa. Se você está em dúvida, inclusive tem uma aula dessa parte inicial aqui no canal, tá? Posso colocar o link na descrição para você, é uma aula da parte inicial de raciocínio lógico ali para você, tá? Não são proposições. Quais são as principais que não são proposições? Sentenças exclamativas, pessoal? Aquelas que têm ponto de exclamação não são proposições. Sentenças interrogativas, Então você tem um ponto de interrogação. Sentenças imperativas, ordem, pedido, comando, Tem uma infinidade delas. Então, quando eu falo para você, soldado, cumpra suas obrigações, isso é uma proposição, pessoal? Perceba que não. Isso é uma ordem, é uma sentença imperativa. Logo, isso não é uma proposição. Por isso, esse item ele está errado. E tem muita questão do CESP-SEBRASP só sobre o que é e não é proposição em tudo que é tipo de prova, tá? Polícia Federal, Polícia Militar, prova para auditor, tudo que é questão de prova do CESP tem questões nesse estilo aqui, tá bom? Bora fazer mais uma aqui. A frase "que dia maravilhoso" consiste em uma proposição, objeto de estudo da lógica bivalente. Professor, o que é essa lógica bivalente? É o nosso raciocínio lógico, bivalente, bi, 2, verdadeiro ou falso. Então, quando você pega aqui, que dia maravilhoso, olha só a malandragem aqui,
você já viu um ponto de exclamação. Opa, professor, isso aí não é uma proposição. Perfeito, então esse item também está errado ali para você, tá? Então repara que isso cai e cai bastante, inclusive, tá bom? Bora lá, agora a gente tem questões aqui, ó, então CESP, SEBRASP, inclusive da prova da Polícia Militar para você, tá? Então considere as seguintes proposições aqui, e aí você vai determinar se a sentença ela é verdadeira ou falsa. Primeira coisa que você faz, pessoal, é identificar os conectivos. Perceba que todas têm o conectivo ou. Esse ou aí é uma disjunção inclusiva. Quando é que esse ouzinho é verdadeiro, mesmo que eu já esqueci? Ah, lembrei, é quando pelo menos uma for verdadeira. Então, se você vê um resultado verdadeiro, acabou, já seria verdadeira a sua sentença, tá? Então, bora lá, ó. 3 mais 4 é igual a 7, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pessoal. Só com isso daqui você já pode determinar que esse resultado é verdadeiro. Tá fazendo uma prova? Coloca verdadeiro e já vai para a letra B, o resultado, tá? 3 mais 4 é igual a 7, resultado vai ser verdadeiro. Ó, é ou já tem verdadeiro? Já colocaria verdadeiro aqui, tá? Já vai na malandragem direto aqui, ó. 3 mais 4, esse resultado aqui, ó, é o resultado de maior, né? Se eu pegar o 3 e somar com o 4, o resultado vai dar maior do que 8? Não, pessoal, então isso aqui é falso. Mas temos verdadeiro, então o resultado dá verdadeiro. 3 ao quadrado é igual a menos 1, esse resultado aqui ele é falso. E 3 ao quadrado é igual a 9, esse resultado ele é verdadeiro. Temos verdadeiro? Temos verdadeiro. Então, isso aqui dá verdadeiro para você. 3 ao quadrado é igual a menos 1, opa, falso. 3 ao quadrado é igual a 1, falso também. Professor, só é verdadeiro quando tem algum verdadeiro. Isso. Não temos verdadeiro aqui, então esse resultado não pode ser verdadeiro, logo ele só pode ser falso, tá bom? Se você está estudando agora, não se preocupe, decorando bonitinho os conectivos, isso aqui fica mamão com açúcar para você. E a gente vem na informação agora que ele tem aqui embaixo, né? Nesse caso, entre essas 4 proposições, apenas 2 são verdadeiras. Nós só temos 2 verdadeiras, bora lá aqui. 1, 2, 3. Temos 3 verdadeiras, por isso esse item ele está errado aqui para você. Tá bom? Bora lá fazer mais uma aqui, ó, também da Polícia Militar, ó, o estilo bem parecido com o que eu acabei de fazer para você, tá? Dá um pause no videozinho, tente resolver essa daqui, tá bom? Então, bora lá. Então, a gente vai analisar o que vem antes e o que vem depois, tá? 6 menos 1 é igual a 7. Opa, 6 menos 1 é igual a 7, professor, isso aqui é falso. Ou 6 mais 1 é maior que 2. 6 mais 1, 7. Verdade. Maior do que 2. No ou, se tem verdadeiro, o resultado final já dá verdadeiro aqui pra gente. Bora lá. 6 mais 3 é maior do que 8. Se eu somar o 6 mais o 3, vai dar 9. 9 é maior do que 8? Sim, então isso aqui é certo. Verdadeiro. 6 menos 3 é igual a 4. Falso. E aí, dá verdadeiro ou falso isso daí? Professor, eu acho que é verdadeiro porque tem verdadeiro. Não, olha só, ele mudou o conectivo aqui. O conectivo não é mais o E, o conectivo é o... Não é mais o ou, o conectivo agora é o e, que seria uma conjunção. Quando é que o e é verdadeiro? Quando tudo for verdadeiro. Então, o ezinho só é verdade se tudo for verdade, tá? Deu tudo verdadeiro aqui? Não, então por isso esse resultado aqui ele é falso para você, beleza? Fechou? Bora lá aqui no próximo. 9 vezes 3, aqui vai dar, ó, 27. Esse 27 é maior que 25? 27 é maior que 25? Sim. Então, ó, o resultado aqui vai ser verdadeiro e eu já coloco o verdadeiro aqui no final. Por quê?
porque aqui o conectivo que ele está utilizando é o ou. Se você quiser, pessoal, você nem precisa analisar esse segundo aqui, ó. Professor, e se eu não analisar esse segundo? Não me interessa, ó. Vou até riscar aqui, só para você entender como você faria a prova. Ele pode ser verdadeiro ou falso. Nesse caso, não me interessa, entendeu? Que é o que eu estava falando nas questões anteriores ali para você, e você já vai fazendo na malandragem, tá? Então, se eu quiser, eu nem analiso esse segundo aí. Analisei só o primeiro, deu verdadeiro, é o ou, já sei que o resultado é verdadeiro. Lógico, quando você está estudando, você analisa todos bonitinho, tá bom? 5 mais 2, opa, aqui é 7, é um número primo, olha, aqui o conectivo é o e, todo primo é par. Ih, professor, esqueci o que é número primo. Ah, esqueceu, foi? Então, bora lembrar aqui. Número primo são números que têm dois divisores diferentes. Ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, tá? E o primeiro número primo que você tem é o número 2. Por quanto você consegue dividir o número 2, que vai dar um inteiro positivo? Ó, dá para dividir por 1 e por 2. Por isso, o 2 é número primo, porque só tem 1 e ele mesmo como divisor. O número 3 dá para dividir apenas por 1 e por 3. Por isso, ele é primo. O número 4, ele é primo? Estou em dúvida. Olha, eu consigo dividir por 1, consigo dividir por 2 e consigo dividir por 4. Pessoal, além de 1 e ele mesmo, ou seja, além de 1 e de 4, eu tenho um outro divisor, que é o 2. Então, ele não é primo, tá bom? Então, ó, o 4 não é primo, só vale 1 e ele mesmo. Aí você tem o 5, o 6 ele não é primo, porque dá para dividir por 3, por 2, por exemplo. E você tem o número 7, o 7 ele é primo. Então, aqui no começo, ó, 5 mais 2, 7, é um número primo? Sim, isso aqui é verdade. Todo primo que existe é ímpar. Isso aqui é falso. Por que, professor, é falso? Temos aqui, ó, acabei de colocar para você. O número 2, ele é um número primo, mas o número 2 é um número par. Inclusive, é o único primo que é par para você. Então, por isso, ó, ele falou que todo primo é ímpar. Mentira, temos o 2 como contra-exemplo. Então, por isso é falso. Quando é que o conectivo E é verdadeiro? Quando tudo for verdadeiro. Mas como a gente tem aqui uma das proposições sendo falsa, então esse resultado aqui ele é falso para você, tá? Cara, você tem que dominar os conectivos para você fazer uma boa prova de lógica proposicional ali, tá bom? Bora lá para a afirmação agora. Nesse caso, entre essas 4 proposições, somente 2 são falsas. Nós temos somente 2 sendo falsas ali para você. Bora ver aqui. Uma e a última aqui 2. Opa, perfeito, só temos 2 falsas. Então, por isso está certo, né? 2 falsas e 2 sendo verdadeiras, tá, pessoal? Olha só, tô colocando essa aula aqui no YouTube, vou colocar outras para você. Assim como no concurso final, você pode ver que tem maratona de exercícios, tem revisão final também, se você quiser ir já vendo ali, em relação ao último concurso, tá, pessoal? Mas assim, para você que quer ter um ensino completo de teoria e exercícios, fica à vontade que eu também tenho um site de videoaulas, tá? Como eu falo, professor, estou quebrado, não tenho dinheiro, não se preocupa. Você vai ter muita videoaula gratuita aqui no YouTube, minha e de outros professores também, tá? Mas se você quiser fazer uma teoria completa, teoria mais exercício de todos os tópicos do edital, no caso eu estou lançando aqui um pré-edital, tá? Então, baseado basicamente ali no último concurso, tá bom? Nas últimas provas do CESP e SEBRASP para você, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Eu quero só um minutinho da sua atenção antes da gente começar a próxima questão. Veja aí um dos aprovados, por exemplo, do concurso ali do Piauí. Tem Maranhão, tem Tocantins, Pará, então tem uma infinidade deles que já foram meus alunos, tá? Então dá uma olhadinha aqui, um minutinho para você ficar bastante motivado aí. Segue aí o vídeo para você. Fala aí, pessoal, meu nome é Noé Silva, sou soldado da Polícia Militar do Estado do Piauí, fui aprovado no último concurso que teve, né? E quando eu estava estudando, eu senti uma certa dificuldade em matemática e raciocínio lógico. Acabei pesquisando alguns professores e acabei encontrando o professor Alain Miranda, né? Acabei adquirindo um cursinho dele, estudei e realmente eu senti a diferença quando passei a estudar pelo cursinho do professor Alain Miranda. Foi de grande importância, de grande ajuda, todo o conhecimento que ele repassou.
e acabei tendo a aprovação, né? Foi um diferencial enorme que eu sentia quando eu comecei a estudar, a partir do momento que eu comecei a estudar pelas aulas do professor. Então eu digo, se você está atrás de um cursinho bom, que quer aprender, que vai fazer a diferença na sua aprovação, assine o cursinho do professor Alan Miranda, que você vai ser aprovado. É isso aí, quem estuda, a vida muda. Então olha só, né, cara, que bacana, como essa frase aí, padrão, estuda que a vida muda. Mostrei isso para você, além de você ficar motivado. Para quem ainda não me conhece, eu já fui professor de milhares, isso mesmo, milhares de aprovados. O cara que fez o concurso, passou e hoje trabalha. Se você foi em um batalhão da Polícia Militar, é muito provável que algum deles já tenha sido meu aluno. Vai lá no meu Instagram, vê os depoimentos do último concurso, vou botar daqui a pouco alguns para vocês, tá? Então, eu já trabalho há muitos e muitos anos com a parte de raciocínio lógico, concurso, e principalmente a galera da Polícia Militar. Então a gente tem uma extensa ali experiência com essa parte aí de concurso público, principalmente tratando-se da Polícia Militar. E eu espero receber o seu depoimento quando você for aprovado no próximo concurso, tá bom? Bora lá continuar os nossos exercícios aqui? Então olha só, isso aqui é uma outra característica que a sua banca tem, tá, pessoal? Olha só, texto para os itens de 1 a 5. Então você tem a questão 5, 6 e 7 sobre esse mesmo tópico. E por isso é muito complicado você deixar de estudar um tópico do seu edital. Por exemplo, na PM do Maranhão, que foi o CESP, você tem ali 4 questões sobre a parte de contagem e probabilidade de um único texto. Então, poxa, eu não vou estudar, sei lá, análise combinatória, por exemplo, né, vindo no seu edital. Aí o cara coloca um texto e já cobra 3, 4 questões daquilo. Então, por isso é complicado você pular tópicos, porque é muito comum o CESP fazer várias questões sobre um único texto. Isso é muito padrão deles, tá? Bora ler aqui o nosso texto que vai servir para as nossas próximas questões 5, 6 e 7, tá? Considere as letras P, Q, R e T representem proposições e que o símbolo, aí você tem aqui, ó, uma cantoneira, tiozinho, vezinho, o E e uma setinha. Sejam operadores lógicos que constroem novas proposições e significam não, e, ou e então, né? Respectivamente aí para você. Na lógica proposicional, cada proposição assume um único valor. Valor verdadeiro, que pode ser verdadeiro, Vzinho aqui, valor verdade, ou falso, Fzinho, mas nunca ambas. Inclusive, isso aqui são princípios lógicos que a gente tem, né? Com base nas informações apresentadas no texto acima, julgue os itens a seguir, tá bom? Se as proposições P e Q são ambas verdadeiras, então a questão já está falando para você. Percebe que na questão anterior a gente determinou se era verdadeiro ou falso. Aqui não, ele já falou para você, ó, essas duas são verdadeiras, você já tem valores pré-estabelecidos, tá? Então a proposição não P ou não Q também é verdadeira. Olha só, pessoal, quando a gente fala em negação, vou colocar aqui em cima, ó, é muito comum a gente usar esse tio ou usar essa cantoneira. Temos outros, mas são os mais parecidos aqui, são os que a gente mais utiliza, tá? O CESP ama essa cantoneira. Lógico que ele pode usar o outro, mas é muito comum ele utilizar essa cantoneira, que é o mesmo do tiozinho. Negação, pessoal, é um modificador lógico. Se uma proposição é verdadeira, a negação é falsa. Se uma proposição é falsa, sua negação é verdadeira. Então, toda vez que você vê o tio ou a cantoneira, basta você colocar o contrário ali. Então, por exemplo, a proposição P é verdadeira. Então, a negação aqui, ó, a gente vai colocar um falso, que é o contrário. A proposição Q também é verdadeira. Então, aqui você vai colocar a negação, que é falso, ó. Viu só? Beleza, e aqui você identifica o conectivo, ó. Temos um Vzinho e esse Vzinho é um conectivo OU. A questão foi bem legal porque ela falou isso para você ainda, né? Mas não precisava, isso aqui você já tem que saber. E você já sabe que o OU é verdadeiro quando temos algum verdadeiro. Não tem nenhum verdadeiro, então isso aqui é falso. Mas a questão falou que o resultado é verdadeiro. Olha só, tá errado então isso daqui, né? O resultado seria falso, mas ela falou que era verdadeiro. É algo que você tem que tomar muito cuidado nas provas do CESP. Às vezes o aluno resolve tudo certinho e ali no jogo de palavras o cara te enrola na afirmação dele. Então fique muito atento a isso, até porque normalmente nesse formato uma errada anula uma certa, né? Então temos esse problema aí no CESP, tá bom? Bora lá. Então, o mesmo texto lá em cima, tá bom? Outra questão, ó.
Se a proposição T é verdadeira, a proposição R é falsa, então temos que essa proposição composta é falsa? Não sei, pessoal, bora ver? A proposição R é falsa, só que já dava para matar. A proposição T, ela é verdadeira, mas como eu tenho uma negação, aqui eu coloco falso. E temos uma seta. O que foi que você aprendeu? Esse conectivo você não esquece nunca, né, pessoal? Aqui você tem Vera Fischer falso, ó. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, só nesse caso é que vai dar falso. E às vezes o aluno confunde isso daqui. A primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa para o resultado dar falso. Qualquer coisa diferente disso, o resultado ele é verdadeiro. Isso daqui que a gente acabou de fazer, tá parecido com Vera Fischer? Não. Então o resultado não dá falso, pessoal. Logo, isso daqui é verdadeiro, pois não deu Vera Fischer. Mas ele falou que o resultado seria falso. E tá errado, né? O resultado, na verdade, é verdadeiro aqui para você. Então, como eu falei, né? Os conectivos eles têm que estar bem fixos na sua cabeça, tá? Para você não gaguejar nesse tipo de questão, tá bom? Que a sua banca adora. Beleza? Bora lá, próxima questão. Se as proposições P e Q são verdadeiras, então, ó, P é verdadeiro, Q também é verdadeiro. E a proposição R é falsa, R é falsa, então toda esta proposição é verdadeira, pessoal? Não sei. Bora ver aqui? Vou colocar aqui, ó, P é verdadeiro. Então, bem aqui no lugar do P, eu vou colocar verdadeiro. P é verdadeiro, e R é falso, tá? Vou só colocar todo mundo aqui. A proposição Q de queijo, ela é verdadeira, mas temos a negação. A negação de verdadeiro é falso, tá bom? Então, parece uma equação matemática. Bora resolver o parêntese aqui. Esse conectivo aqui é o conectivo E, né? O E só é verdade se tudo for verdade. Mas nem tudo é verdadeiro. Temos um verdadeiro com falso, então esse resultado aqui é falso. Condicional, aqui, ó. Negação de que, eu já coloquei para você falso. Mesmo caso da questão anterior, pessoal. Dá para você escrever Vera Fischer falsa? Não dá. Então, quer dizer que esse resultado ele é verdadeiro aqui para você, tá bom? Beleza. E ele falou que de fato é verdadeiro. Olha só. Então, aqui o item tá certinho para você, tá bom? Então, ó, você não pode negligenciar nenhum tópico do seu edital, beleza? Bora lá. Próxima questão aqui, ó, questão recentíssima agora de 2023 também, né, ó. Então, questão CESP e SEBRASP aí, questão atualíssima para você. Então, proposição P. Se a pessoa trabalha com o que gosta e está de férias, então é feliz ou está de férias. Beleza. Considere a proposição P precedente, que foi a que a gente acabou de ler, e julgue o item seguinte. Essa proposição P equivale a se a pessoa está feliz ou se a pessoa está de férias, perdão, ou é feliz, então trabalha com o que gosta e está de férias. Cara, olha só, ele está falando de equivalência lógica aqui para você. E aí a gente tem aquele ciclo maroto. Repara que ele está indo do se então para o se então. Então, vou colocar essas duas aqui, né? Como eu falei, não é uma aula específica, é só para a gente resolver exercício. Uma equivalência do se então, utilizando o se então, é a contrapositiva, que você vai inverter e vai negar. Então, veja só, pessoal, aqui no esqueminha que eu montei para você. Você tem a primeira e a segunda, né? Vou até colocar aqui para você. Aqui você tem a primeira, que é o que vem antes do então, e aqui você tem a segunda. Para utilizar o se então, você vai inverter aqui, ó. Aqui vai começar com a segunda e aqui vai começar logo em seguida com a primeira. Você tem que inverter obrigatoriamente, tá bom? Percebe que ele utilizou o se então aqui, por isso que eu coloquei essa para você. Qual é a primeira frase aqui, ó? A pessoa trabalha com o que gosta e está de férias. Essa daqui é a primeira. E a segunda está aqui, ó.
é feliz ou está de férias. Então, essa de verde, que seria a nossa segunda, ela tem que virar a primeira negando. Bora ver aqui. A pessoa está de férias ou é feliz. Pessoal, de fato, ele colocou ela como sendo a primeira, mas ele negou. Aqui você tem o ou e ele continuou colocando o ou. Repara que ele inverteu, mas ele não negou. Cara, só dele já não ter negado, eu já sei que esse item está errado. Isso é legal das questões do SESP. Tem muita questão que você não precisa terminar. O professor ele inverteu, mas ele não negou. Bora ver a segunda aqui, que a gente colocou de amarelo. Vou colocar de amarelo aqui também para você, tá? Bem aqui, prontinho. Trabalha com o que gosta e está de férias. De fato, trabalha com o que gosta e está de férias, tá? Então, essa daqui é a primeira proposição que ele colocou aqui para você. Só que ele não negou, pessoal. Ele deveria ter negado, tá? Então, qual seria a forma correta se ele estivesse escrevendo, já que a gente está resolvendo aqui exercício? Então, já marcaria errado, porque ele simplesmente só inverteu, mas não negou. Bora fazer o seguinte aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui a segunda proposição e vou pegar aqui a primeira proposição. E vou reescrever isso daqui como sendo a equivalência, tá? Então, ó, essa segunda proposição, ela vai ser a primeira, só que negando, tá? Utilizando se então aqui, ó, se... Aí aqui já entra a negação de composta. Aqui perceba que você tem dois tópicos numa mesma questão. Qual é a negação do conectivo ou, pessoal? A negação do ou é o conectivo e, ó. E aí você nega a primeira e nega a segunda. Então, a gente vai negar só isso aqui que eu circulei, tá? Se... Aí, vou colocar aqui, ó. A pessoa... Vou colocar mais para cá, senão não vou conseguir escrever. Se a pessoa... Qual é a negação de é feliz? Vou colocar não é feliz, tá? Não é feliz... No lugar do ou, coloca o ezinho. Está de férias. Não está de férias. Tá? Conectivo então. Tá bom? Então, ó, aqui está sendo cobrado negação de composta e equivalência lógica, tá? Aí a gente vem para a primeira proposição agora, ó. Então, ó, isso daqui foi negação dessa daqui, ó. Agora a gente vai negar toda esta primeira bem aqui, ó. Tá bom? Essa primeira a gente vai jogar para cá negando. Qual é o conectivo aqui, ó? O conectivo é o e. A gente vai trocar pelo conectivo ou. Aí eu vou negar a primeira e vou negar a segunda, o que vem antes e o que vem depois, tá? A pessoa trabalha com o que gosta. Então, vou colocar não. Trabalha com o que gosta. Qual é a negação? Não trabalha. Eu vou abreviar aqui, pessoal, só para não ficar muito grande, senão eu não vou conseguir escrever, tá? No lugar do conectivo e, a gente troca pelo conectivo ou. Está de férias, eu vou colocar não está de férias aqui para você, tá? Então, olha só o que a gente fez aqui, galerinha. A gente colocou o conectivo se então e continuamos com o se então, que é a contrapositiva. A segunda proposição, que é uma composta, virou a primeira. E a primeira virou a segunda, só que você nega. A negação do e é o ou e a negação do ou é o e. Também tem um videozinho que eu coloquei essa semana negando o e e o ou especificamente aqui no canal também, tá? Se você está em dúvida, volta lá que você vai entender bacana, tá bom? Então, ó, olha essa questão aqui, ele já está cobrando dois tópicos, questão atualíssima da sua banca, né? Ele está misturando ali a parte de equivalência lógica com a parte de negação de proposições compostas, tá bom? Beleza? Então, ó, mas só de olhar a gente já matou o item e aqui eu estou resolvendo da forma correta. E aí o item estaria certo nesse resultado que eu coloquei para você, tá bom? 9, ó. Mesma questão aqui, ó. Se a pessoa trabalha com o que gosta e está de férias, então é feliz ou está de férias.
Considere a proposição P precedente e julgue o item. O número de linhas da tabela verdade, que a tua banca ama a tabela verdade, e a tua banca gosta muito de proposições com 8 linhas, tá? Para construir a tabela verdade. Associada à proposição P é inferior a 10? Primeira coisa, calcular o número de linhas. O número de linhas é determinado por 2 elevado a n, onde esse n é o número de proposições simples. Quantas proposições nós temos aqui? Simples. Bora lá. A pessoa trabalha com o que gosta. Primeira proposição. Vou colocar uma de cada cor aqui. Segunda proposição. Está de férias. Terceira proposição é feliz. E a próxima? E a próxima é a quarta proposição, pessoal? Não, é repetição daquela ali que eu coloquei de verde, ó. Está de férias. Repara que é a mesma proposição. Então, simbolicamente, a gente poderia colocar assim, tá? Malandragem aqui, ó. Presta atenção. Aqui é a proposição P, trabalha com o que gosta. Aqui é a proposição Q, está de férias. Proposição P, opa, perdão aqui, botar uma outra proposição S. Proposição S ou R, né? E aqui, ó, pessoal, percebe que é a mesma proposição Q de queijo, não é uma nova letra, Y, W. Então, ó, temos P, Q, aí eu pulei aqui uma letra, botei a S, tá? E aqui é a mesma proposição daqui, ó. Então, você não contabiliza como sendo uma nova. Porque às vezes o aluno ele lê rápido e vê 1, 2, 3, 4. Não, pessoal. Você tem 3 proposições aqui, ó. Então, N é igual a 3. Então, quando tem repetição ou negações daquelas proposições que já existem, você não contabiliza como sendo uma nova. Repara que está de férias são 2 vezes aqui, tá? Então, a gente conta ela só como sendo uma proposição, tá bom? Então, aqui ficaria 2 elevado à terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2 vai dar 8. É inferior a 10? Sim, então por isso está certo. Aí, se o aluno ler rápido, ele vai colocar 2 a quarta, 16, e aí ele vai errar o exercício e vai anular uma que ele já acertou, tá? Então, esse é o perigo aí das questões, tá bom, pessoal? Beleza? Então, ó, espero que você tenha gostado aí desses exercícios, como eu falei, questões atuais, mas é só você fazer devagar, tá? Então, ó, coloquei um videozinho para você ainda agora e eu quero receber de você esse tipo de depoimento. Olha só, em relação ao último concurso da PM Pará, tá? Alguns dos depoimentos que a gente tem aqui. Olha só esse depoimento que eu recebi também, ó. Passando aqui para agradecer pelos ensinamentos dados ao longo da jornada de estudos. Fechei 100%. Vou colocar aqui de amarelo para você. De raciocínio lógico, olha só, na PM Pará. Muito obrigado, forte abraços, Deus abençoe. É esse tipo de depoimento que eu quero receber de você, foto da posse, como a gente recebe milhares ali de fotos e depoimentos, tá? Bora lá. Boa noite, professor, outro depoimento. Acertei todas as questões de raciocínio lógico. Muito obrigado pelas suas aulas, contribuindo demais para a minha nota. Deus abençoe tremendamente a sua vida. Pô, cara, muito legal. Mais uma aqui da PM Pará, ó, do último concurso. Professor, muito obrigado pelos seus conhecimentos. Tinha muita dificuldade com matemática e raciocínio lógico, mas graças às suas aulas, que foram de grande importância, pude gabaritar a disciplina na PM Pará. Bem objetivo e de uma didática maravilhosa. O senhor é incrível. Obrigado. Novamente, não vou colocar tantos aqui, vou colocar em outros vídeos ali aos poucos para a gente ir distribuindo. Então isso aqui é só para você ficar muito motivado, estudar bastante aqui no YouTube comigo, com outros professores, tá? Temos o curso completo no nosso site, caso você queira adquirir, tá bom, galerinha? E por hoje a gente vai ficar por aqui, espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado você. Estamos juntos até essa sua aprovação. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.